vamos falar então sobre o que o povo está esperando, né? Vamos falar sobre a nossa querida Shein, que está aí no cerne da revolta das brusinhas, como o pessoal tem chamado. Ó, meu pai aí, ó, Paulo Prates, bom dia, pai. Vamos lá, vamos falar rapidinho aqui sobre qual é o impacto da tributação de comprinhas na Shein. Eu acho sacanagem chamar de comprinhas. Minha filha a neta do senhor Paulo Prates aí, fica chateada com esse negócio. O que vai mudar com o fim da isenção? Se houver fim da isenção, vamos lá. Hoje, já dei esse exemplo, mas para quem não viu ainda, eu tenho 2 irmãos que moram no exterior. Se eles me mandam um presente, né? Vamos supor que eles me mandem, não sei, qualquer coisa, que seja até $50, né? Eles têm que mandar o presente com nota fiscal. Infelizmente, é assim que funciona. E for até $50, incluindo o frete, quanto gastaram para me mandar isso, eu não preciso pagar nada na Receita Federal, porque essa remessa que eu estou importando é uma importação, tá entre pessoas físicas, então eu não preciso pagar nada. Se passar de $50, aí eu vou pagar esses 60% de imposto de importação e mais umas taxinhas, né? Dependendo de onde eu moro, como é que isso vai ser recebido. Lembrando que esse valor é compra mais frete, certo? Então, o que pode mudar? Lá na terça-feira, a Receita Federal falou que isso ia acabar, não ia ter mais essa isenção para $50. Na quarta-feira, o governo, vendo a repercussão muito negativa sobre esse assunto, falou: não, calma, gente, o que a gente está falando, ontem o Galípolo, inclusive, estava dando entrevista lá na Secretaria de Imprensa do governo, também conhecida como Globo News, e falava o seguinte: olha, o que vai ter, não, se você compra na legalidade, não tem problema nenhum, vai continuar tudo igual. Se você não compra, né, se você é um contrabandista, você vai passar a pagar imposto, então. Por quê? Porque se você compra algo, né, de PF para PJ, pessoa física para pessoa jurídica, você é obrigado a pagar o imposto, seja qual for o valor, não há taxa de isenção mesmo. Então, é essa semântica que o governo está fazendo aí para tentar diminuir a pressão sobre isso. Lembrando, essa não é uma medida nova, já tentaram isso antes, adivinha quem? Nosso querido Jair Bolsonaro. A pedido de quem? Daquele varejista amigo de Jair Bolsonaro, que era o Luciano Hang, ou deve ser ainda, não sei se eles ainda continuam amigos. Agora é o governo Lula com a nossa querida Luísa Trajano, Magazine Luiza, né? O Luciano Hang da Havan. E eles estavam, esses dois, né, embora em lados opostos politicamente, estão do mesmo lado, né, quando se trata de business, e assinam o mesmo documento que lá atrás foi entregue sob o título de contrabando digital. Eles falam que isso é um contrabando digital, certo? Então, o governo pretende acabar com isso ou arrumar um mecanismo que obrigue a Shein, a AliExpress, a Amazon não, porque já tem um acordo tributário com o Brasil, dos Estados Unidos, mas a Shein, AliExpress, Shopee e outras aí que estão no exterior, para que isso fique claro que é uma transação entre uma pessoa jurídica e uma pessoa física. Pode subir um pouquinho aí, Joelton. Quem já comprou no exterior sabe que você pode pagar imposto. Talvez você já tenha recebido um aviso. Fica lá parado em Curitiba, nos Correios, né, no desembaraço aduaneiro lá, e aí você é avisado que você tem que pagar uma DARF antes, né, de imposto de importação, para poder pegar o seu produto. Eu estou rindo porque eu lembrei de uma pessoa na internet dizendo: olha aqui, mostrando lá uma fatura dela, e quase triplicou o preço do produto que ela estava comprando. Ela disse: eu não vou pagar. Sabe por quê? Porque isso é um pedido de resgate do sequestro que fizeram das minhas compras. Eu achei um bom jeito de você olhar para isso, né? Mas muito bem. Então, a alíquota hoje é 60% até R$500, tá? Sobre a soma do valor da mercadoria, taxa do frete e seguro. Qualquer coisa que você gastou, junta tudo, vai incidir 60%. E aí, o governo está nessa tentativa de transformar isso em algo que não afete tanto o racional aí das pessoas, né? O raciocínio delas
sobre como, né, aquela contabilidade mental que a gente falou aqui, é isso que o governo está tentando fazer. Ele diz o seguinte, ó, as mudanças vão beneficiar o consumidor que vai receber suas compras online mais rápido, com mais segurança e qualidade, né? O que acontece hoje? Como é que a Shein, por exemplo, faz para burlar essa regra dos $50, né? Ou para burlar essa regra de que toda compra no exterior deveria ser taxada. Ela divide a sua compra em valores abaixo de $50 e faz com que pessoas físicas fora do Brasil sejam os remetentes dessa compra. Assim, escamoteia aí, faz como diria o Guilherme Galípolo, é um subterfúgio que eles usam para evitar essa taxação, certo? Então, beleza. O governo acha que tem 8 bilhões aí para arrecadar com isso. Há controvérsias, né? Esse número, inclusive, se não me falha a memória, não é um levantamento do governo, tá? Esse é um levantamento dos interessados, das varejistas brasileiras. Muito bem. E aí ele diz aqui, ó, beneficiam-se também as empresas brasileiras, sobretudo as pequenas, que são as que mais empregam e pagam corretamente os seus tributos. Mas não é, o interesse são das grandes mesmo, tá? Já falei isso ontem, mas vou repetir aqui. O que a gente está fazendo, o que incomoda nisso tudo, gente, olha só. Aí, calma aí. Pode voltar para mim aqui, ó, Joel. Eu não passei para você, mas ontem um camaradinha chamado Bruno Mauro, e camaradinha aqui sem demérito nenhum, viu? O Bruno Mauro falou assim, antes de falar a opinião dele, falou que acompanha aquela coisa toda, tarará. Ele diz que é o seguinte, essas empresas estão usando o benefício orientado para a pessoa física como uma forma de se tornar mais atrativas e, no fim das contas, captam dinheiro de consumo que possivelmente circularia no país. E nisso o Bruno está correto, tá? Esses caras estão vendendo mais barato. Portanto, você aí em casa, né, que faz parte do 1% mais rico do Brasil que compra na Shein, né, como eu estava dizendo, o governo disse que vai tributar o rico, né? Então, está tributando quem compra na Shein, é o 1% mais rico do país faz compras na Shein, segundo o governo. Para ajudar, então, a gente vai tributar para diminuir as compras lá, para ajudar esse pessoal aí que, coitado, deve estar passando por dificuldades, que são os donos das grandes varejistas brasileiras, certo? Então, é isso que incomoda, tá, Bruno? Concordo com você. Eles usam subterfúgio para fazer com que isso chegue aqui, evitando a incidência de impostos e desviam o dinheiro que seria gasto aqui para o exterior. Verdade, o que você está falando. O ponto, no entanto, é o seguinte: você diz uma coisa e faz outra, né? Que é isso que eu estou falando. É essa história de, né, a gente vai tributar os ricos e aí a gente sai com essa história aí da Shein. Precisa arrecadar para que a gente possa honrar despesas sociais, precisa de 100, 150 bi, mas 8 bi está fazendo. Mas 8 bi não será 8 bi. Afinal de contas, essa conta está sendo feita com base em volumes de vendas anteriores para o exterior, certo? De compras anteriores nesses comércios online. O volume tem que cair obrigatoriamente, porque é isso que esperam as redes varejistas. Então não vai ser 8, talvez seja 6, 4, né? E a função disso tudo é que você comece a comprar aqui dentro. E aí, uma outra forma de olhar isso então tá, se esse é um problema, por que então não baixamos a tributação desse pessoal aqui, das grandes varejistas? Por que aumentar a tributação lá de fora? Né? Esse é um erro que a gente comete economicamente há anos, há 50, 60, 70 anos, que é a famosa proteção à incompetência. Né? Se o seu filho não corre tão rápido quanto os outros, por que não amarrar um peso nos outros competidores na pista? Né? É isso que a gente faz, a gente defende o que é nosso aqui e aí protege o incompetente, que vive mais tempo proliferando incompetência e ineficiência. Certo? A gente está sempre fazendo isso. Isso não trouxe bons resultados para o Brasil nos últimos 50 anos, 60, 70, se a gente quiser deixar isso um pouco mais
estendida. É disso que a gente está falando aqui, tá bom? Tá errado, tá contra a lei? Tá. Mas o fato talvez seja, será que a lei está certa? Será que o certo é piorar isso? Vamos chamar aí de ultraliberal, qualquer coisa desse tipo, mas eu acho que, na verdade, as empresas aqui têm que ganhar eficiência, porque assim como houve aquele problema das americanas ali no risco sacado, né, causou todo esse problema aí com varejistas, e depois você foi ver que outras varejistas também têm isso, talvez a gente precise ganhar eficiência, mais do que ficar protegendo um setor que, né, não sei, né, talvez possa evoluir se for instigado à evolução, em vez de ser protegido para que nada aconteça com ele. Mas é isso. Bom, então, o que mudaria aí o Renan de Carvalho também fala outra coisa. O que me incomoda é o rico saindo do Brasil e entrando com $500 de mercadoria sem pagar o imposto e o pobre não podendo importar nem R$1 de mercadoria sem ser taxado. É isso, porque se você tiver dinheiro, você vai até os Estados Unidos, compra o que você quer comprar, até $500 e você não paga nada de imposto. Certo? Agora, se você não tem dinheiro para ir aos Estados Unidos, você compra daqui, só que você vai ser taxado sobre qualquer valor, se isso mudar mesmo, tá? Então é mais ou menos isso. Vamos lá. O Haddad, o Haddad, né, tá chateado aí com o Barreiras, que é o cara com quem ele mais fala, que é o secretário da Receita Federal, porque soltou esse negócio antes da hora, eles não estão aqui, estão lá na China, e aí o Haddad está tentando, né, o nosso querido Rolando Lero, tentando dourar a pílula para não parecer tão mal, e aí quer parecer mais legal. O fato é que isso está tendo uma repercussão horrorosa na base do eleitorado deste governo, tá? E aí ele diz que, olha, o problema aí, há de se ter igualdade nas condições de concorrências. Quando isso não ocorre, prejudica muito a economia. Ninguém acha que vai ser bom para a economia brasileira contrabando, carga roubada, mercadoria feita com trabalho análogo à escravidão. Na China, ele está na China falando isso, fechando acordos comerciais na China, tá bom? Ele escolhe, então, quando é relevante e quando não é relevante trabalho análogo à escravidão, certo? E é isso. Então, é essa confusão toda que a gente está tendo com essa Shen. O Galípolo, como eu falei antes, disse que quem faz compra legal, se você não é um contrabandista, tá tudo bem, né? Empresas legais não devem se preocupar, diz Galípolo, sobre compras na Shen. O problema é o seguinte, gente, se não acabar com isso, a Receita já comprovou que ela não consegue pegar esse tipo de estratagema, que as empresas de comércio online têm feito para burlar o imposto, tá? Mas pode abrir o Galípolo aí, só para a gente pegar o Galípolo. Ainda tem isso, hein, Gustavo? De onde vem o que as varejistas brasileiras compram? Porque muitas delas trazem produtos da China também. Ainda tem isso, tá? Então vai parar, né? De importar de lá. Mas o Galípolo diz o seguinte, ó. Tá aqui, ó. O valor que a gente estima partindo da consideração que vai ter uma perda na arrecadação, o volume atual dessas compras superaria os 60 bi, uma tributação padrão de 60, do valor poderia gerar até 30 bi aos cofres públicos, mas ele disse que não é isso, tá? Tá difícil, porque tem muita matemática, né? Os números mudam do nada, de repente alguém faz uma outra conta e aí, de repente, aumenta um monte. O Haddad ainda defendeu aí que a taxação para as compras era para combater o contrabando, faz parte de tudo daquela conversa dele lá sobre
para tentar minorar esse problema, né? E o governo agora engatou aí todo mundo que ele tem nas mídias sociais, isso também não é novo. O governo Bolsonaro utilizava muito isso, e pega os influencers deles lá para falar: olha, eles estão tentando enganar vocês, o problema é que, poxa vida, não se paga imposto, né? Você não paga imposto, porque é outra coisa que tem que ficar clara. Se a empresa, se for a empresa que vai pagar o boleto do imposto, ela vai colocar o preço, né? Vai colocar esse custo dentro do preço. Então, quem paga é você. Mas nesse caso específico, ainda é mais hilária essa conversa, trágica, né? Se não fosse cômica, se não fosse trágico, seria cômico, né? Que é o seguinte: quando você compra no exterior, você é instado a pagar, né? Então, se você já comprou alguma coisa que teve, eu já tive isso, trazer alguma coisa do exterior pelo correio, e aí o correio para lá e fala: olha, não estamos liberando aqui porque você precisa pagar um imposto antes. Então, é você mesmo que vai pagar, você vai ver esse imposto. Então, nem isso, né? Porque às vezes fica aquela coisa: não, quem está pagando é o empresário. O empresário está pagando, é claro. Vamos tributar o empresário, porque o empresário, né, ganha muito dinheiro, então a gente tributa. Ele passa esse custo para o preço. Eu sei que tem alguém aí que fez um comentário falando: não, tem que ver elasticidade, preço-demanda e blá 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 da microeconomia. Meu querido, é o seguinte, só para deixar bem claro, hein? Tem elasticidade preço-demanda mesmo, a demanda vai cair e a margem talvez até se comprima, certo? Né? A margem de lucro, né? Já que você quer falar sobre micro e macroeconomia. A margem talvez até se comprima, mas ninguém mantém um negócio aberto por muito tempo se ele não der lucro. E não é pouco lucro. Já expliquei, se você assistir aqui mais episódios do nosso querido Morning Call, você vai me ver falar isso, exaustão. Não é pouco lucro. Por quê? Porque você tem um trade-off econômico. Você tem que trocar alguma coisa por outra coisa. Eu ganhei R$1 milhão, o exemplo que eu sempre dou. Hoje, o que eu faço? Pego esse dinheiro e coloco no Tesouro Direto e ganho 3,75% ao ano, menos impostos. Ou pego esse dinheiro e abro uma franquia, sob risco de perder todo o meu dinheiro. Aí você fala: cara, eu abro uma franquia. Por quê? Porque a sua expectativa de lucro, se você for fazer isso, sua expectativa de lucro é muito maior que os 13,75. Porque aqui nos 13,75 do Tesouro Direto, eu não perco nada. Meu dinheiro vai subir 13,75. Aqui na franquia, eu não sei o que vai acontecer, mas a minha expectativa é que seja maior. Quanto mais, aí vai depender dos seus cálculos aí. Então é isso. Esses custos são sempre repassados. A gente tem que deixar de ser bobo. É aquela conversa antiga do PT lá do primeiro mandato. A gente vai aumentar a contribuição social sobre lucro líquido dos bancos, porque os bancos ganham muito dinheiro. Ora, vou te dizer de onde vem esse aumento da CSLL. É simples, lá na taxa que você paga, lá, aqueles 30, 40, 50, 60, 70, dependendo do tipo de conta que você tem, de manutenção, o cara vai lá e aumenta R$1 ou R$2 só. Você nem vai sentir e, de repente, ele pagou todo o imposto. Mas ele não pagou, quem pagou foi você. Então, isso é importante que a gente se mantenha aberto, tá? Então, no fim das contas, é isso. Tá aí a minha filha chateada, porque lá no TikTok dela o pessoal já está falando que vai aumentar os preços para ela comprar na Shein ou Shein, né, que seria o nome correto, a pronúncia correta, os produtinhos dela aí, que ela gasta toda a mesada que o vô dela, que está aqui assistindo a gente, passa para ela com Shein. Pense na menina que gosta de comprar tralha. Mas vamos lá. Bom, então, dito isso, né, eu acho que isso está bem claro para todo mundo, essa história da Shein, né? Todo mundo chama de Shein, mas não é da Shein, né? Da tributação do comércio, do e-commerce aí, do comércio online com o exterior, certo? Então tem sim, tá errado sim, né? Porque é um subterfúgio que eles estão fazendo lá, é um planejamento tributário que eles estão fazendo lá aqui, pela lei está errado, só que a Receita Federal não consegue conter, por isso que a Receita queria acabar com essa história.
O que incomoda, né, para resumir a história, o que incomoda é um discurso dizendo que vai taxar o rico e você taxa o pobre. Afinal de contas, 15, 20 dias atrás, o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falava que tinha 500 empresas no Brasil, pelo menos, que teriam super lucros e que não pagavam quase nada de imposto. E essa era a história que a gente estava esperando ver. Quem são essas empresas e quantos elas vão passar a contribuir para que esse país, então, possa gastar os tufos do jeito que esse governo pensa em organizar os gastos, tá?